O Eu Fiscalizo Entrevista convidou para um bate-papo a Karen Friedrich. Ela é pesquisadora da Fiocruz e também da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Obrigada por aceitar esse convite, viu, Karen? Obrigada. A gente coloca hoje o Brasil como o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Dados do Ministério da Agricultura recente informam que o Brasil é o segundo, né? Hoje perde para os Estados Unidos. Mas o que eles argumentam é que a importância da gente fazer a medição não do consumo por habitante, mas do consumo por hectare. Países como o Japão usam muito mais proporcionalmente agrotóxico do que o Brasil. A gente, como assim, nós somos da área da ciência, a gente se preocupa muito com o método, né? Então, com o método de chegar naquele dado, né? E a gente não sabe de onde que vem essas fontes, né? Então, o que a gente tem de dado oficial já é muito alarmante, porque se por um lado o Brasil ele é grande, a gente também tem grandes áreas de floresta onde não se pode, né, nem utilizar porque são áreas de preservação. Então a gente tem muito mais áreas de preservação do que a própria Europa, do que outros países menores, né? Então essa conta assim, ela não bate. O que a gente está falando e a gente acha que reforça que é um dado muito crítico é o uso por hectare de área plantada, que a gente volta àquela história do consumo per capita, então é um indicador também, né? Então, não é pegar o território brasileiro e dividir o volume por lá, não, é realmente dividir pelos dados de área plantada. Agora é importante a gente lembrar que existe todo um trabalho da Anvisa e do IBAMA, né, de avaliação toxicológica dos agrotóxicos. Sim. Então, quando a gente fala em proibir o agrotóxico, isso não é muito alarmante? Bom, porque é uma realidade, é inegável que é uma realidade, né? No meu mundo ideal, eu gostaria de só comer comida orgânica e beber água sem nenhum tipo de contaminante, mas não é o mundo ideal, né? Isso eu estou falando como profissional de saúde. Bom, então nesse mundo ideal a gente sabe que Você só come sem agrotóxico? Não, eu tento, mas nem sempre a gente tem disponível. Não é nenhuma questão só de preço, porque existem possibilidades da gente comprar em feiras, direto do produtor, que diminui muito o preço, né? É questão às vezes de disponibilidade, né? Bom, então, nesse cenário, do ponto de vista da saúde, não tem como a gente dizer que só existem condições seguras de uso, né? Outros dados que a gente acha muito importantes, o uso de agrotóxicos tem aumentado mais do que a produtividade, porque a gente tem um estudo mostrando que pegando a cultura da soja, por exemplo, o aumento o número de culturas totais é 190%, em 12 anos se aumentou o uso de agrotóxicos. Se a gente pegar a produtividade, ou seja, o quilo, as toneladas, né, o quilos colhidos por hectare, esse valor é muito menor, né? Para algumas plantações, como por exemplo para a soja, chegou a 9%, né? Quer dizer, é uma desproporção muito grande, né? Isso só mostra o que pesquisadores, né, da área ambiental e da área da saúde e da área da agronomia também, muitos deles, têm apontado que utilizar muita substância química, ele causa uma dependência, né, para aquele modelo de agricultura, porque quanto mais se usa, mais essas espécies de insetos, de ervas daninhas vão se tornando resistentes. Tá? Mas existem muitos argumentos, também de especialistas, que rebatem um pouco esse medo, né, do uso do agrotóxico. Claro que a gente não pode de um dia para o outro parar de produzir esse tipo de agricultura, né? A gente tem que ter uma transição da nossa agricultura e um investimento em políticas públicas voltadas para a economia, né? Para atividades econômicas que têm um maior valor agregado, maior tecnologia, de maneira geral, né? Não, é um projeto de futuro, né? Mas que a gente tem que começar no presente para poder a gente revirar a nossa economia para atividades menos danosas para a saúde, menos danosas para o meio ambiente e que sejam mais valorizadas. Karen, obrigada por aceitar participar desse bate-papo no Eu Fiscalizo.